palestra é sobre Umbanda e sabendo que talvez viessem pessoas que praticam, eu procurei dar um conteúdo um pouco diferenciado, até porque muita gente que pratica às vezes não sabe nem a própria história, não sabe algumas coisas que quando a gente vai estudar de forma acadêmica, a gente acaba olhando sobre a própria religião, tá? Então o meu olhar é de quem já foi praticante, umbandista. Aliás, eu fui batizada na Umbanda, meu avô e meus tios, dois tios, eram umbandistas. E eu fui umbandista a partir do momento que conheci o Carlos, me tornei umbandista, antes era kardecista, até 2009, quando nós iniciamos a Hierosofia, tá? Então, a minha dissertação de mestrado é sobre a Umbanda, a presença da deusa na Umbanda, o sagrado feminino e a hospitalidade. Então, para poder falar da deusa na Umbanda, começamos falando pela Umbanda, obviamente. E por que essa palestra? Exatamente porque a Umbanda foi anunciada em 15 de novembro de 1908 na Federação Espírita de Niterói. Aí fala, como é que a Umbanda é anunciada na Federação Espírita? Então daqui a pouco eu vou explicar como que a história se processou. E o primeira gira umbandista aconteceu no dia 16 de novembro de 1908, quando fundou-se a tenda Nossa Senhora da Piedade, tá? A história que eu vou contar para vocês do início da Umbanda é uma história que foi registrada a partir da década de 60. Então, algumas pessoas acreditam que a história que eu vou contar é um mito fundante, ou seja, se criou uma forma de criar a Umbanda, porque na verdade a Umbanda já aconteceria, tá bom? Mas os acadêmicos todos concordam que um mito, alguma coisa, uma história que marca um início é muito importante. Então todos eles concordam que pode não ser bem assim, mas é válido, tá? Então como que as coisas começaram? Começaram com esse senhor aqui, o Zélio Fernandino de Moraes. Aqui tem foto de 3 momentos da vida dele. Ele ficou bem simpático, né? Senhorzinho. Ele nasceu em 1891, faleceu em 1975. Então, quando, há 15 anos antes dele falecer, no final da década de 60, 70, é que começou-se a contar aqui a história dele, tá? Então, aos 17 anos, por volta dos 17, a família dele estava muito desesperada, porque ele era acometido de ataques, falava coisas, tinha sonho, via pessoas e tudo mais. Chegaram a pensar em interná-lo num hospício, tá? A família era muito católica, e era um problema aquele jovem com aquelas reações, aquele comportamento todo dele. Um tio indicou, falou, mas gente, leva na Federação Espírita. Ele morava em Niterói, então ele foi levado à Federação Espírita de Niterói. Quando chegou lá, no dia 15 de novembro de 1908, ele incorporou um caboclo. E para quem já frequentou o Espiritismo, eles têm certas regras de conduta, e dentro das regras de conduta tem: a sua voz não pode mudar, e você não pode trejeitar com o corpo. Qualquer expressão corporal não é bem-vinda, não é bem vista, tá? Nem para o obsessor. E aí, o caboclo que ele incorporava solicitou-se ao caboclo que não se manifestasse, porque não era permitido que a coisa fosse assim, desse jeito, lá na Federação Espírita. E aí o caboclo, que é o caboclo das 7 encruzilhadas, falou, então tá bom. Então, a partir de amanhã, eu vou iniciar uma nova religião, uma nova forma de se fazer culto. E aí, realmente, no dia 16, na casa do Zélio, na casa ele jovem, né? Não é casa ele casado, é a casa dele jovem, casa dos pais, várias pessoas ficaram interessadas, porque Niterói naquela época era bem pequenininho, e as pessoas ficaram sabendo o que aconteceu na Federação Espírita, e aí as pessoas foram lá, e no dia 16, o caboclo das 7 encruzilhadas incorporou no Zélio Fernandino de Moraes e deu início ao que se chama hoje como Umbanda, tá?
Tem alguma coisa para acrescentar na história? Você estudou tanto quanto eu, né? É que a gente, cada um que conta a história, conta diferente. Por isso que a gente diz assim, gente, fala. É importante deixar claro o seguinte, a Umbanda surge, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, fica muito claro, inclusive, nesse episódio, que não tinha-se liberdade para se dizer certas coisas e para se fazer certas coisas. Inclusive, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele quase foi escorraçado do centro espírita, porque como um caboclo indígena, porque no espiritismo até então, hoje eu não sei como é que está, eu não frequento, mas nos livros de então, o indígena era visto como primitivo. Está no livro dos espíritos. No livro dos espíritos está escrito isso, que os indígenas silvícolas são primitivos. Então, os dirigentes ficaram escandalizados de um caboclo indígena querer ensinar alguma coisa. Ele falou, então se eu não vou poder ensinar aqui, né? Vou abrir outro espaço aonde? É uma frase que me chamou muita atenção. É a última. Então você que pediu para eu falar. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele foi visto por uma médium que falou para ele, mas eu estou vendo outra forma sua. Por que você vem como caboclo? Porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas tinha sido europeu, né? Inclusive tinha sido padre em outra vida, Gabriel de Malagrida. E ela falou, mas por que você escolhe esta forma de índio e não a forma europeia que eu vi? E ele disse exatamente por isso, porque eu quero me manifestar e dar ensinamentos enquanto índio. Por que o europeu é mais importante? Era uma época, o começo do século passado, onde depois, ali na Semana de Arte Moderna, há uma contestação toda em relação à preferência com relação à Europa, que a gente chama hoje de eurocentrismo. Tudo que é europeu é melhor. Então, já havia no começo do século um movimento, para culminar na semana de 22, óbvio que as coisas começam antes. Então, havia mesmo a tendência de assumir e valorizar as coisas do Brasil. Porque a gente acabou nós temos hoje, até hoje, gente, esse eurocentrismo. Tudo que é de lá é melhor. Né? Então, acredito que uma das missões do Caboclo Sete Encruzilhadas, lá no plano astral, antes de iniciar formalmente nesse jeito, porque ele já sabia qual ia ser a reação do centro espírita, óbvio, era colocar as coisas dessa forma com as representações que temos no Brasil. Tá? Isso é importantíssimo a gente falar. E ter orgulho dessa Umbanda que resolveu representar o que existe no Brasil em termos de população. Tudo bem? Sim. Então, essa aqui é uma representação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá? Que tem... para colocar o seguinte, pessoal, essa é uma das representações. As pessoas às vezes pensam que existe um único caboclo das Sete Encruzilhadas e às vezes falam, mas se ele está incorporando aqui, como o outro incorpora lá? São linhas de trabalho e várias pessoas que acabam assumindo os nomes de linhas de entidades, tá? Então existem inúmeros baianos do coco, Caboclo das Sete Encruzilhadas, Caboclo Biratã, Caboclo Sete Pedreiras, tem um monte. Por quê? Porque eles se juntam por afinidades, por forma de trabalho, tá? E a Umbanda acabou trazendo essa representatividade, tá? Dúvidas e perguntas. Então, o que acontece com relação à Umbanda? Por que eu disse que algumas pessoas dizem que é um mito fundante só a história do Zélio? Porque os elementos que formaram a Umbanda, eles já aconteciam no Brasil em outras práticas, tá? Aqui o Capelari, Marcos Capelari, coloca a cabula, que o chefe da cabula, gente, era chamado de Embanda. E o chefe da macumba era conhecido como Umbanda. Então já eram termos que existiam aqui no Brasil. Tanto que não existe uma explicação etimológica aceita, uma única, para o termo Umbanda, tá? As origens da Umbanda, então, elas remetem ao culto das entidades africanas e indígenas,
que é como ela começou. Então aqui a gente vai dividir alguma coisa, uma forma de olhar essa Umbanda. Não existe uma. Cada centro, terreiro, tem o nome que tiver, pratica uma forma de Umbanda. Sim? Tem Umbanda que é bem mais aproximada do catolicismo, por exemplo, não usa nome de orixá, usam as divindades católicas. Tem Umbandas que são muito próximas do africanismo e aí usam orixás. Tem Umbanda que fica no meio termo. Tem Umbanda mais próxima do Oriente, de budistas, da linha mais zen, também tem. Então, tem Umbanda que não usa tabaque. A Umbanda que eu conheci quando eu era criança, na década de 70, nunca se falou de orixá. Eu fui aprender o que era orixá depois que eu conheci o Carlos. E os nomes, se falava de divindades. São Jorge, né, um grande, Nossa Senhora da Aparecida, não sabia que era Ogum. E isso é o que importa dentro da Umbanda? Não é. Então, são pequenas formas de fazer. A beleza grande da Umbanda, e eu lembro que na minha defesa da minha dissertação de mestrado, uma pessoa me perguntou assim, a Umbanda é uma religião fácil de praticar? E eu falei, não. Na verdade, ela parece muito fácil, mas você só vai entender quando você estiver dentro de um centro. E detalhe, a hora que você mudar, se você mudar, você vai ter que aprender de novo, porque o outro faz de forma diferente. E isso é criticado às vezes como uma certa bagunça, mas essa é uma beleza que existe, porque há uma liberdade dentro da Umbanda da expressão daquele dirigente. O dirigente coloca o que ele viveu, o que ele experienciou, a soma daquilo guias, que as pessoas estão ali, os próprios guias. Quantos orixás tem? Imagina, tem terreiro de Ogum, tem terreiro de Oxalá, vai ser igual a forma de condução? Totalmente diferente. Então essa é a beleza, tá? E o fato da diversidade existente na Umbanda, o que caracteriza, ou pode ser uma das explicações, é o fato da Umbanda não ter uma teologia única e nem fundante. O caboclo das 7 encruzilhadas, ele iniciou o culto, ele abriu uma tenda, ele não escreveu um livro e falou isso, é que todo mundo tem que acreditar. Tá? Diferente, por exemplo, da hierosofia, a gente tem uma teologia que todo mundo tem que seguir. É certo ou errado? Não tem certo e não tem errado, é uma forma diferente de se fazer. Tá? Olha, então não tem doutrina? Não tem... A doutrina é a que o dirigente adotar. Por exemplo, tem lugares muito kardecistas na forma da doutrina. Aliás, tem muitos centros kardecistas que passaram a trabalhar também com Umbanda, com a questão dos guias, né? Consulta de guias. Então, eles vão adotar uma doutrina muito próxima do kardecismo. Os que vêm, o pessoal do candomblé, adotam uma doutrina, uma forma de falar muito mais candomblessista. Então, o que define uma Umbanda? Eu queria perguntar, os guias. Os guias. Você pode incorporar guia e não ser umbandista, mas não existe nenhum lugar de Umbanda que não tenha guia. Hoje eu estava falando pro Carlos, eu falei, tive uma sacada, porque, gente, eu acabei de minha dissertação de mestrado há 10 anos, eu escrevi isso, né? O que caracteriza o que é a unidade da Umbanda, a única unidade? Guias. E essas linhas de guias que eu vou mostrar para vocês, tá? É o que... É a unidade que existe. Porque também se procura no Brasil, qual é a unidade dos brasileiros, né? Difícil, é o futebol. Então, não sei, acho que ainda ninguém conseguiu descobrir a unidade do Brasil, mas a unidade da Umbanda são os guias. Por isso que o caboclo das 7 encruzilhadas veio como caboclo, não adotou toda a personalidade de europeu, e por isso que o que se firma aqui é a questão dos guias. Respondi sua pergunta? Sim. Obrigada. Eu queria que alguém fizesse isso. Então, existe sim, claro, um panteão. O panteão é o conjunto das divindades que são cultuadas, tá? Nem todo lugar umbandista vai cultuar as mesmas entidades, nem todos cultuam com nome católico, nem todos cultuam com nome de orixá, mas eu mostro a correspondência só para a gente entender, tá? Então, Oxalá estaria
numa correspondência com Jesus Cristo, Ieuá Santa Clara, Oxumaré São Bartolomeu, Oxum Nossa Senhora da Aparecida, Obaluaiê São Roque e Iemanjá. Aí já tem uma divisão, tem gente que é Nossa Senhora dos Navegantes ou Nossa Senhora da Conceição, Omulu São Lázaro. Vejam que aí Omulu e Obaluaiê estariam até diferenciados, né? Nanã Santa Ana, Ogum São Jorge, Iansã Santa Bárbara, Xangô São Pedro ou São João também. Egunitá, que é recente, é brasileira, não tem orixá na Bahia ou na África, Egunitá. Santa Saracali, que é a santa dos ciganos, e os ciganos foram incorporados na Umbanda. Oxóssi São Sebastião, Obá Santa Joana d'Arc. O Brasil, pessoal, né, no comecinho do século passado, já haviam manifestações candomblecistas na Bahia, tá? Essa miscigenação tão candomblé com Umbanda, porque a Umbanda nasceu no Rio de Janeiro, tudo bem? Ela aconteceu a partir do momento que os grandes artistas e muita gente ligada a artes da Bahia e que eram praticantes do candomblé ou conheciam, chegaram no Rio de Janeiro. Então começou a haver uma troca de informações entre o candomblé baiano e a Umbanda carioca. Veja que na década de 70, inclusive, existem expressões artísticas com música de orixá. Toquinho, Vinícius, Clara Nunes. Era chique na década de 70. Caribê, inclusive, Caribê, na artes plásticas baiana, né? Era chique na década de 70 ser um bandista. Jorge Amado. Aí ele pega com candomblé. Então houve uma mistura cultural que veio pelas artes, pela cultura, vamos dizer assim, que cada um trouxe a sua religião e no Rio de Janeiro acabou virando uma Umbanda bem mais ligada à africanidade, porque ela nasceu não tão ligada à africanidade, tá? Então tanto que em São Paulo a africanidade chegou depois, tudo bem? Então é uma característica da Umbanda paulistana, muitas vezes, não ter tantos elementos africanos. Tem Umbanda em Santa Catarina, tem Umbanda no Rio Grande do Sul, tem Umbanda no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, tem na Alemanha, tem na Europa. A Umbanda se espalhou. Umbandaime na Europa é muito reconhecido, é Umbanda com a prática do Daime, olha, veja, é outra, tá? E eu acredito, na minha concepção, assim, que a ideia era essa, é fazer uma religião, um culto que pudesse agregar as formas como as pessoas acreditavam, porque o que traz o que é importante é o guia, tá ali. As outras formas de como se fala não era tão importante para essa religião especificamente, tá? Alguns elementos para a gente entender, que talvez tem muita gente que não tenha tido contato com a Umbanda, às vezes quem vai assistir o filme. Então, os locais onde acontecem os cultos umbandistas são chamados de centros, tendas, terreiros, núcleos, tá? Barracão é só de candomblé, né? Barracão geralmente é candomblé. Ou roça. Ou roça também. Roça de candomblé bastante eles usam. Sacerdote, em geral, chamado de pai e mãe de santo, tá? Muito lugar tem pai pequeno, mãe pequena, que são aqueles que ajudam, são como alguém que está na lista sucessória, na sucessão. Participantes são chamados, em geral, de assistência. Então, assistência é aquela que vai e participa, tá? Os iniciados são chamados de filhos de santo. Não porque sejam santinhos, né? E nem porque papai e mamãe deles são santos, mas porque todo mundo tem seu orixá, tá? Então, seria o filho Santo do orixá, orixá, né? Filho do orixá. E pai e mãe do santo é porque cuidaria dos orixás, ok? Não que também sejam meus filhos, por exemplo. Só meus filhos são santos. Eu sou a única mãe santa do mundo, a legítima, né? Não tem mais nenhuma outra, só eu sou. Os cultos, geralmente chamados de giras. Como acontecem essas giras? Em 3 momentos. Isso é quase que unanimidade. Abertura, aí o atendimento espiritual e o encerramento. Considerando que a abertura e o encerramento são momentos de alegria, momentos de cantar, de dançar, de louvar os orixás ou as divindades, o que seja.
as próprias entidades, é o momento da louvação, é o momento onde as pessoas tornam-se uma, tá? Porque a dança, o Carlos fala muito isso na dissertação dele, de mestrado, a questão do ritual umbandista, que acontece no cérebro com a indução do canto, da dança, que realmente há uma expansão e aí é uma unidade. Na minha dissertação de mestrado, eu chamo isso de orgiasmo, tá? É um orgiasmo. Porque todo mundo vira um, todo mundo abandona o seu ego em função do que está se fazendo ali. Por isso que é um momento muito importante, que não importa se você é iniciado ou não, é um momento que as pessoas deveriam participar, tá? Mais às vezes do que a colaboração em dinheiro, é a colaboração da energia nesse momento, que é o que segura aquele trabalho naquele dia, tá? E materiais que se usa: vela, atabaque, imagem, sim, a grande parte deles tem, fumos, diversos, fumo de corda, charuto e bebidas. O tabaco é considerado uma erva de poder, uma planta de poder, ele é sagrado, os índios usam, então ele é usado no ritual, com inúmeras funções, não cabe aqui falar, tá? E a bebida também, vejam, bacanais, né, bacantes, que vem dos bacantes, eram usados vinho. Vinho é uma bebida considerada muito sagrada, a cerveja é egípcia, então, assim, tem uma função na incorporação e etc., mas também tem uma função da própria expressão religiosa, tá? Não vou dizer aqui, eu vou ficar discutindo muito, porque também não é meu foco hoje, eu vou falar da Umbanda. Diga. Não entraria aí também as plantas, flores? Nem todo mundo usa. Planta, é. As ervas em geral, elas vêm de uma origem mais africana, uma influência mais africana. Não é geral. Não é uma unanimidade, não é uma coisa muito geral, tá? Tem lugar que não usa. Então, qual é a essência da religião? Então, assim, o contato inicial com a religião em que o espírito fala, então já vamos começar a falar das entidades, né? Ainda que indiretamente do problema que aflige a pessoa, ou seja, aquela pessoa que vai ser consultada, pode ser considerado o primeiro passo de uma eventual conversão. Ou seja, quando eu vou a um lugar umbandista e aí eu vou conversar com um guia e eu ouço um conselho, ouço uma palavra, uma receita, já é um momento em que muitas vezes eu sou tocado, sou chamado para me converter para ser umbandista, tá? Depois, seguindo os conselhos, né? Porque não vamos dizer, não que eu queira dizer, que grande parte das pessoas não segue os conselhos, né? Então, seguindo os conselhos e prescrições de banhos rituais ou alguma outra obrigação, como oferenda, algum despacho, né? Então, considerando que a pessoa seguiu, que são recomendados pelo guia, tá? Muitos consulentes, ou seja, aquele que foi se consultar, sente ter alcançado a ajuda que procurou, tá? E aí, ele tem uma prova da eficácia religiosa. Então, aqui vamos fazer um grande parênteses, pessoal. Infelizmente, o ser humano quer provas. Se eu melhorei, se alguma coisa melhorou pra mim, aquele terreiro, aquele guia é bom, né? Então, vamos já começar um parênteses assim, nós somos muito egoístas. Muitas vezes você adorou o ritual, adorou o lugar, mas o guia não falou direito o que eu queria ouvir. Não é bom, tá? Então, assim, a gente, infelizmente, nós procuramos aquilo que resolva nossos problemas em princípio, e isso acredito que seja uma das missões da Umbanda. Ela começa assim, né, atendendo as pessoas, ajudando as pessoas, para depois ela ter umbandistas. E vamos dizer aqui, nós temos alguns umbandistas aqui presentes. Gente, geralmente só se declara umbandista quem é iniciado. Muitas vezes a assistência frequenta 30 anos uma casa, e na hora que passa o censo a pessoa fala que é católica.
A pessoa não se Verdade. diz um bandista. Verdade. Um bandista é aquele que senta na cadeira toda semana, ou a cada 15 dias ou 20 dias. Também assuma a sua fé. É uma fé muito linda. Eu não sou um bandista, eu estou aqui falando da Umbanda e me emociona, eu fico assim arrepiada, fico emocionada, tá? Porque eu tenho amor pela Umbanda, eu tenho amor mesmo. Então, gente, se você vai a um terreiro, tem amor, né? Se declare um bandista, não tenha vergonha da sua fé. É muito terrível isso. E a gente ouve muito isso. Então, tudo bem, começamos assim, né? A Umbanda é humilde, ela vai começar atendendo as pessoas. E aí o que acontece? Daí, a pessoa pode chegar a ser um membro da assistência mais efetivo e, quem sabe, um dia um filho da casa se tornando iniciado, colaborando, etc. Nesse processo é relevante a acolhida dos cambonos ou cambones, né? Que são aqueles que dão assistência para as entidades. Então, assim, os cambones, eles explicam para a pessoa como é o banho, eles traduzem muitas vezes, tem muitas entidades que falam de forma que nem todo mundo entende, então ele traduz, ele explica como cumprimenta, ele explica como entra, como sai, né? Então, eles são aqueles que vão fazer a interface entre a entidade e aquele que está ali como assistência, como consulente, tá? E aí ele fala o seguinte, que o decisivo mesmo é o atendimento dos pretos velhos, caboclos e outras entidades espirituais de quem o consulente logo se torna amigo íntimo. Todo mundo que já frequentou um terreiro de Umbanda sabe do que eu estou falando. Observa-se grande fidelidade do consulente para com seu guia predileto, com o qual em cada sessão busca conversar longamente. Tanto que a gente às vezes tem que pôr horário, né? Eu como dirigente eu pôr horário. Tem lugares que eu conheci, levei o Carlos lá, para vocês terem uma ideia, essa coisa do guia predileto, que o médium incorpora o mesmo guia toda semana. Sempre o mesmo guia. Então, baiano tal. Toda semana vem esse baiano. O outro incorpora caboclo tal. Não tem gira de baiano, gira de caboclo, é gira. E cada um incorpora o seu guia, talvez o preferencial, aquele que se adaptou mais de trabalhar, sempre o mesmo. Não troca, tá? Alguns terreiros que se iniciaram na década de 60 eram assim, por exemplo. E é uma forma também de trabalhar, tá? E eu ouvia, quando era criança, assim, as pessoas falavam, eu vou falar com caboclo tal, vou falar com baiano tal, porque tem fé que vai ajudar, tem fé na melhoria, né? Isso é uma coisa bonita, quando a gente realmente depois faz aquilo que é passado, porque nós, as pessoas trocam de terreiro e o problema não são os terreiros, é a própria pessoa, tá? Porque não tem também como guia resolver a vida de ninguém. Se tivesse nós aqui, por exemplo, teríamos a vida, né? Assim, ó, faz assim, ou eu falo assim, ou a maioria que vem na Alquimia da Bruxinha fala, não tem em tal lugar, como é que é? Pediram já várias vezes, poção de invisibilidade. Aí eu falei, então eu ia fazer assim, ó, estava tudo resolvido na minha vida, né? Ou quem é um bandista, tem terreiro, faz assim, guia, preciso de tragalista semanal, estou precisando disso, as minhas contas, vem tudo paga, chancelada, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. E não é para ser assim mesmo. Então, quem são os guias ou entidades? A Terra, esse aqui é a Tina Jensen, são todos acadêmicos que eu estou falando para vocês, pessoas que estudaram Umbanda, tá? Então, a Terra constitui a plataforma para espíritos que experienciam sua encarnação humana em diferentes níveis de evolução espiritual. Ou seja, nós temos aqui uma miscelânea de gente. E a Terra, né, é visitada por espíritos do mundo astral que são incorporados pelos médiuns num centro de Umbanda, ajudando deste modo os seres humanos. Cada pessoa, dos 9 bilhões atualmente, já estamos quase 8 bilhões, 7 para 8, né? Está num estágio. Então, a ideia que a Umbanda trabalha é pessoas que já viveram aqui, entendem de alguma forma muitas coisas da nossa vida humana, né? Que se especializaram, estudaram, voltam para ajudar, tá?
Voltam como? Voltam como guias ou entidades. Sempre, quer dizer, 99% com uma forma de ser, uma forma de falar humilde. Ok? O que não significa que os guias nós façamos favores em passar pelos guias, nem que eles sejam menos, eles apenas vêm de forma humilde e que não são empregados de ninguém também, tá? Guia não é funcionário, nem de médium, nem de consulente. O Carlos falou isso a semana passada. Tem muito médium, inclusive, que usa o próprio guia como meu fulano vai, o meu caboclo me dá isso, o baiano faz isso pra mim. Não é assim que as coisas funcionam. Para ser, a pombagira, para ser guia, passa por um estágio muito trabalho, tem que estudar, tem que saber que a forma da expressão, a forma, o bandista é humilde, é simples, o conteúdo é muito rico, tá? A forma mesmo é simples, é assim que se organizou a religião. Então, quais são as linhas que trabalham dentro da Umbanda? As que estão aqui são as mais comuns. Existem outras, às vezes, tá? Caboclos e caboclas, pretos velhos e pretas velhas, baianos e baianas, boiadeiros, marinheiros, herês ou crianças, ciganos e ciganas, exus mirins e bombogiras. Tem gente que chama de pombagira, é uma forma diferente de escrever, tá? Tem terreiros que trabalham com linha do Oriente, tem terreiros que trabalham com algumas outras linhas também, tá? Cura. Essa linha, mas a linha do Oriente muitas vezes entra como linha de cura. Tem outros que entram só com linha de cura mais kardecista. A linha do Oriente é bem interessante. Essas daqui, em geral, é o que vocês vão encontrar na maioria dos centros umbandistas. O que eu disse, não tem uma unidade, né? Cada um vai estabelecer as suas, tá? E aí, o que eu vou apresentar para vocês são arquétipos dessas linhas. É um trabalho que foi desenvolvido pelo Bairrão, que a professora era até a vez mais recente que eu tive contato com ele, um professor da USP de São Carlos, foi meu arguidor na minha banca de mestrado, tive a sorte de tê-lo na minha banca e usei muito desse estudo dele em relação à minha dissertação. Ele fala do arquetípico das linhas, e é isso que eu falei que eu ia trazer de diferente, até porque às vezes a gente está lá e não resumiu as coisas dessa forma, tá? Então vamos lá. Quem são caboclos e caboclas? Ele não é brasileiro, é angolano, né? E ele fala de uma forma um pouco... Português. Ele escreve também de uma forma interessante. Ele fala que os caboclos são antropomorfoses do distante do elevado, ou seja, eles personificam, antro, né, vem para personificar uma mudança daquilo que está elevado e distante. Então eles vêm de uma forma mais distante, mais elevada, tudo bem? São metáforas do outro, do não familiar, emissários do desconhecido. Porque os caboclos sempre vêm com uma mensagem diferente. Olha quem iniciou formalmente a Umbanda, um caboclo. Então eles trazem coisas do mundo espiritual, tá? Por definição, eles consubstanciam a alteridade. O que é alteridade, gente? É ver o outro, tá? É trabalhar o outro. Ter o outro como um objetivo, melhorar o outro, auxiliar o outro. Longínqua e grandiosa. Conduzem, guiam, promovem travessias. Sempre caboclo vai fazer isso. Tipificam a figura do mestre espiritual. Aí ele diz, não raro, respondem pela direção espiritual dos médiuns e dos terreiros. Exatamente porque, não raro, a maioria das vezes, em geral os centros têm nome dos caboclos. Por quê? Porque eles são aqueles que, de alguma forma, trazem as mensagens do plano espiritual, a espiritualidade. Se a gente fosse considerar por chakra, né, o sétimo. Sim? Alguma dúvida? Pretos velhos e pretas velhas. Refletem a condição humana experiente. Quem já conversou com pretos velhos ou a preta velha sabe o que é experiência, né? Espelham em si a ampla gama de experiências e atitudes da alma. Eles falam mais do coração, né, do sentimento. Os caboclos falam mais da espiritualidade, da condução espiritual.
os pretos velhos pegam mais aqui, né, o coração da gente, o falar. Expressam as enormidades extremas do humano, bem como a capacidade de resistir e superar. Então, por quê? Porque eles muitas vezes contam histórias do cativeiro, a história de quando foram escravos, e nem necessariamente eles não precisam ter sido escravos, tá? Eles contam essas questões. A gradação dos seus sentidos vai do cativeiro ao cativar. Muita gente volta para o centro umbandista por causa de preto velho. Muita gente se apaixona pela Umbanda por causa do preto velho, né? Porque ele fala no coração. Tem essa questão, ó, tem gente já com o olho cheio de lágrima. Porque ele realmente acaba, aqui lá na Iorosofia, por exemplo, que a gente trabalha com as linhas, a maioria das linhas também da Umbanda, as linhas da Umbanda o preto velho é campeão de ser padrinho, tá? No batismo, ok? Baianos e baianas são pragmáticos, é prático, resolve tudo, é divertido, é a linha da festa, né? São uma espécie de comissão de boas-vindas da Umbanda. Então, também, muita gente que tem medo. Ai, o que será que eu vou encontrar lá? Chega na linha de baiano, é aquela alegria, aquela festa, a pessoa fica relaxada, fala, nossa, tudo bem, não vão me colocar na mesa de sacrifício e arrancar meu coração, né? Tá? A aventura espiritual é trabalho árduo, porém, de vez em quando, também pode ser uma festa, ok? O bailão é ótimo, gente. Ele sintetizou de forma muito boa o que é, né? Os recém-chegados precisam primeiro ficar à vontade e se sentir bem. Mas mesmo a gente de casa mais antiga, às vezes precisa de um refresco. Então, a linha de baiano é para isso. Vamos dar calma, tá bom, né? Acabou, deu bronca na semana passada. Vem baiano, vamos trabalhar. As pessoas acabam... É como um reinício de ciclo, eles trazem essa coisa do arejar, da festa, né? Todo mundo tá fazendo aquela cara, quem já foi no centro de Umbanda faz aquela cara, é verdade, né? E é legal, e festa de baiana é uma beleza. Festa de baiana é uma festa duplicada, não tem como você ficar parado em festa de baiano, né? Então, a ideia dessa linha, inclusive, que foi alvo da dissertação, da tese de doutorado, né, da Terezinha? Terezinha Bernardo? É que, por que a linha de baianos surgiu na Umbanda? A linha de baianos não surgiu na Umbanda no comecinho dela. No comecinho dos trabalhos do Zélio, era Caboclo, Preto Velho, Herê e Exu. A linha de baianos surgiu, e principalmente eu acredito que tenha surgido mais em São Paulo, por causa do preconceito que havia com relação aos nordestinos na década de 70. Então, quando a Umbanda começou a se estruturar, ali década de 60, 70, os baianos surgiram como uma linha para que exatamente as pessoas observassem o lado positivo, já que foi a onda da migração, né, nordestina para principalmente São Paulo, tá? Então eles imigraram junto, também para trazer algo que tirasse um pouco o preconceito e aquilo tudo que se fala, tá? Boiadeiro é a versão brasileira da personificação do condutor espiritual como pastor, né? A quem matar das pragas tropicais brasileiras. Ele fala de uma forma assim mais poética, mas é isso, o boiadeiro é aquele que põe a pessoa na rédea, ele pega a pessoa, bota ali a pessoa no rumo de andar, tá? São pastores habilitados a pegar bichos fortes e bravos, quer se trate dos seus fiéis. Quem já levou bronca de boiadeiro sabe como é que é. Quer da realização de metas por ele ambicionadas e de coisas grandiosas que se lhe destinam. Então é assim, o boiadeiro, se ele achar que a pessoa está indo por ali, o rumo dela era aqui, ó, cata no laço e conduz a reis. Eles até falam em termos de gado, né? Eles não deixam a ovelha desgarrar, eles não deixam. Eles têm que dar bronca. Experiência própria. Em geral, a hora que o bicho pega é a linha de boiadeiro. O boiadeiro chega e fala, tá? Por que eles falam? Porque o preto velho leva no coração,
o caboclo fala uma coisa que às vezes a pessoa não entendeu, o baiano vai na festa, a pessoa não está entendendo, chega o boiadeiro e já põe a coisa no... mete o pé no... põe a coisa no trilho, né? Trilho de trem, né? Ali na trilha do gato. E ele põe todo mundo para andar, tá? Então é uma questão, assim, da personalidade, mais forte e mais condutora, não fica com muito trelelê de filho e filha, né? Põe a coisa assim, tudo bem? Eles estão muito ligados à questão da fé, da pessoa que está saindo fora do riscado na fé, está exagerando em não respeitar os preceitos. Então eles pegam a pessoa no laço mesmo, tá bom? Marinheiro, certo? Para mim, assim, foi muito legal entender essa questão dos marinheiros. Ele coloca assim, é uma explícita personificação do morto, porque marinheiro é aquela coisa assim, vem do mar, né? O mar é aquela onda grande também, vem de um outro mundo que a gente não conhece direito, viver no mar, estar lá no mar, né? E aí eles acabam trazendo um pouco do espiritual. Quem já teve contato com um marinheiro de verdade, marujo de verdade, eles passam tempos e tempos no mar, então dinheiro não vale nada quando está no mar, tá? E o que vale é a atitude, é espírito de equipe, é a fé, tá? E pensam no essencial, eles são muito ligados ao essencial. Eu trabalhei bastante com marujo, porque eu trabalhava com turismo e a gente fazia uma questão de transporte deles no aeroporto, às vezes ficava o dia inteiro tomando conta de marujo, conversava. Então eles contavam muito isso, que, gente, na hora de uma tempestade são coisas essenciais que tomam conta, tá? Então, ó, a missão deles parece ser noticiar que em certo momento se acaba a terra, o corpo, as pessoas morrem. Então, quem vive na infinitude do mar, muitas vezes percebe o quanto a gente às vezes é pequeno com algumas coisas e pensa que nunca vai ter uma tempestade e ninguém nunca morre. E que, em certo sentido, o chão que a gente pisa, a vida, né, de não ser por todos os lados... cercado. Então, exatamente. Que, em certo sentido, a nossa vida, que a gente pensa que é tão real e tal, não é bem assim. Porque a gente é cercado de condições imponderáveis, assim como um navio no mar. Somos um pequenino barco num oceano. Então a visão deles é essa. Muitas vezes eles trabalham com alegria também, trabalham com canto, com dança, mas eles sempre falam dessas coisas, eles dão um toquinho para as pessoas. Olha, não adianta você querer controlar tudo, não adianta você querer mandar em tudo, porque olha que chegou uma tempestade. E outra, tá aqui um dia bonito, daqui a pouco vem uma tempestade, isso é cíclico. Também todo mundo às vezes pensa, não tem tempestade, tem para todo mundo, tem alto e baixo, tem morte, tem vida, né? Tem doença, tem cura, tem tudo, né? Essa a mensagem de marinheiro. Sim? Erês. Futuros antepostos no presente, eles são símbolos de realização espiritual por acontecer, porque eles seriam as crianças, né? Aqueles que vão ser. E retratos da matéria-prima do espírito em estado puro, ainda não amadurecida. Traduzem o que talvez seja o mais elevado estado espiritual humanamente ambicionável. Inocentes moram no paraíso. As músicas, inclusive, de Erê são assim, né? Leva esses anjos para o céu, etc. Apesar de eles não serem todo isso de anjinho, ok? Eles, assim, mas o que a linha personifica, o que a mensagem é a criança que muitas vezes não vê maldade, não quer maldade, fica chateada quando as pessoas são egoístas, principalmente, quando as pessoas são sovinas. Existe, assim, dentro do meio mais afro, que não negue uma coisa para o Erê, ele se magoa mesmo, não negue uma coisa para uma pessoa que você tem, sabe, você está cheio de bala, a pessoa te pede, dá uma bala, não vou dar. Nossa, aquilo magoa, por quê? Porque é a sovinice, é aquela mesquinhez
Herê, por causa disso, essa inocência, eles não conseguem entender por que você tem e não distribui. Porque a festa deles é isso, eles fazem, passa de bala, passa brigadeiro, e eles vêm com a mensagem também, gente, de que assim, a alimentação para eles também é felicidade. Então eles passam o brigadeiro na cara das pessoas. Ai, está desperdiçando o brigadeiro. Não, eles estão tratando o brigadeiro como algo acima, tão sagrado que dá paz na pessoa, descarrega a pessoa com o brigadeiro. Faz pasta de brigadeiro de Maria Mole, fazem mesmo. Né? É aquela festa, é refrigerante, é uma coisa assim, da pureza, da inocência e também das pessoas se desligarem um pouco dessa coisa tão adulta. Preciso ser adulto, a vida adulta, você não sabe as dificuldades da vida adulta. Tudo bem? Tem gente que entende pouco a mensagem de Herê, tem médios que têm mais dificuldade em trabalhar, porque é uma linha difícil. Agora, marinheiro e Herê, em geral, são linhas que a pessoa não controla. Aquele médium controlador não consegue controlar. Tá? E é o que eu brinco, na semana da festa de Herê, segura, porque todo mundo tem vontade de comer doce, né? Aquela vontade, e a alegria, a beleza deles, olha, minha mãe era kardecista, tinha festinha de Herê, de um senhor que era dirigente de um centro que o meu tio e meu avô iam, na minha casa. Se fosse um caboclo, um preto velho, a coisa ia ficar estranha. Herê é permitido. As pessoas aceitam com naturalidade, porque eles personificam a criança é sempre bem aceita, bem-vinda, numa boa, fala de forma, mas eles falam de forma sutil. Ah, tia, mas olha, fulano está fazendo isso, não é legal. E outra, você quer saber o que está acontecendo de errado na sua casa? Você chama o Herê que, ó, eles dão a ficha, porque eles não gostam de falsidade, exatamente isso, eles dão a ficha. Ó, tia, fulano está fazendo isso de errado, ciclano está fazendo aquilo, tá? Ele soltou. Já soltou, né? Por quê? Porque eles trabalham evitando essas coisas que o adulto diz, mas de vez em quando precisa mentir. Para eles não tem. Se a mãe de santo chama, ele... No candomblé, o pessoal conta que se a pessoa tinha que estar ali no compromisso naquela hora e não está, se a mãe de santo baixar no chão e chamar, o herê da pessoa incorpora na pessoa onde ela estiver e leva no terreiro. Leva no terreiro, porque eles não gostam exatamente da pessoa que está aqui. O que a pessoa está fazendo? Está no bar? Não tinha que estar aqui? O herê capta a pessoa e leva. Tá? A outra coisa que a mãe Cleide contava é que assim, você chama herê, põe vassoura, eles limpam tudo, arrumam tudo, eles são ótimos nessas coisas, de colocar, né, as coisas em ordem, ajudar muito. Então eles têm essa coisa da ajuda. É o que eu disse, não são essa pureza toda, mas a linha traz essa mensagem por não gostar da falsidade, das pessoas invejosas, das pessoas que não sabem dividir, do controle excessivo, tá? Principalmente, às vezes, de outras pessoas que estão fora e estão olhando a gira com aquela cara, que bagunça que estão fazendo, né? Que desperdício de Guaraná, um copinho para cada um, eu vou contar, tem 1 quilo de bala, 3 para cada um. Sobra, mas é para sobrar, porque, nossa, né, não é para trabalhar com essa coisa contadinha, tudo bem? Se preto velho você falar, pô, tem 2 cigarros, tá bom, tudo bem, né? Para ele não faça isso, né? Tudo bem? Ciganos e ciganas. Também uma linha que não era original de quando a Umbanda surgiu, começou a aparecer em muitos lugares. Tem lugares que não trabalham com cigano e cigana, vem linha do Oriente. Mas por quê? Percebam que assim, aqui no Brasil, são povos que são etnias, que são alvo de preconceito. Cigano rouba criança, né? Sabe de onde surgiu essa coisa de cigano roubar criança, pessoal? Na Europa, os ciganos são nômades, né? Na Europa, quando acontecia das mocinhas casadoiras terem filhos de forma miraculosa, aconteceu. Esperavam passar os ciganos e entregavam as crianças para eles. Tá? E aí,
Quem é o mal? Eles levavam crianças, outras pessoas viam que eles tinham crianças que não eram ciganas, que eles adotavam, e aí começou-se a falar que os ciganos roubavam criança. Não roubavam. As pessoas entregavam crianças para que eles cuidassem, porque as crianças são testemunha de um passo mal dado, né? Eles falam, mau passo na vida da mocinha. Aí ela pode voltar a casar, e etc. E não fica testemunha, né? Onde está essa criança? Foi embora com os ciganos. Ok? Então, os ciganos são muito alvo de preconceito mesmo, como os índios, os negros, os velhos, que não pode mais falar. O vô Pedro falou assim que tem que mudar o nome da linha uma vez, que é afrodescendente da melhor idade. Não pode mais chamar de preto velho, que é tudo politicamente incorreto. Na verdade, ele está fazendo uma crítica, né, gente? Porque ele fala, vocês não me chamam de preto nem de velho, eu sou afrodescendente da melhor idade. Por causa disso, são todos alvos dos preconceitos. O baiano, ai que baianada que você fez, né? E ciganos, tá bom? Então, eles se associam ao Oriente e até numa acepção espiritual, porque eu falei... eu falei na minha oficina, né, que eu contei a história dos ciganos. Eles têm provavelmente ficaram estada na Índia milenar, permaneceram por muito tempo. Então, a missão deles é trazer notícias do futuro, então eles vêm sempre falar daquilo que pode ser, daquilo que é possível concretizar. Eles são adivinhos, né, a coisa de toda oráculo está muito ligada a cigano, e eles significam, o que eles trazem como significado? Que a saída tem um caminho, vem um outro tempo, há outro lugar para ir, recordam que há um destino. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho solução, minha vida não tem solução. Então, os ciganos muitas vezes veem, é possível fazer diferente, olha, tem uma coisa boa ali, a minha casa está caindo, eu não quero mudar de casa. Por que não? Pode ir para lá, ou quero viajar. Então, eles trazem essas notícias diferentes. Tem a questão da festa e a questão do oráculo. O ser humano gosta de saber sobre o futuro, tá? Tem giras de cigano que os ciganos abrem, cigano abre carta, ok? Acontece demais. Tem muito lugar que só trabalha com cigano na quaresma, porque eles falam que é mais para a esquerda e acaba trabalhando só na quaresma. Tem gente que trabalha de forma que entra no calendário contínuo, no nosso caso a gente põe no calendário contínuo. Apesar de não sermos, como eu disse, os calendários trabalham da mesma forma, tá? Então, a linha de ciganos vem também para trabalhar a questão da quebra de preconceitos das pessoas e da estagnação. Pessoas que ficam muito estagnadas acabam levando, né, aquele convite para mudar que os ciganos trazem. Tudo bem? Exus mirins. Aqui ele divide Exu mirim, Exu e Pombogira, cada um tem sua função. Então, ele fala que os Exus mirins espelham a situação sem pé nem cabeça das crianças de ruas brasileiras, tá? Das ruas brasileiras. Eles se referem a destinos infantis abortados, carências radicais e crueldade reativa. Então, em princípio, essa onda de jovens, adolescentes, drogados, começaram a entrar, matar, roubar, depois eles podem virar Exumirins, ou os Exumirins também já começaram a ser preparados para atender esse tipo de jovem que começou a morrer, né? Nós temos uma taxa de mortalidade juvenil por causa de drogas e violência muito grande, tá? Então, eles significam também o momento da passagem do infantil para o adulto. Eles não são mais ingênuos como os herês, não dá para tratar igual. E a saída da casa para a rua, que é o adolescer, tá? Então, Exumirim é muito bom para tratar com o adolescente, para falar a língua adolescente. A gente sabe, inclusive, que tem se criado novos reinos de Exumirim para atender a cada geração que vai passando e que fala uma língua diferente, uma gíria diferente, vai se adaptando, eles se adaptam para falar a mesma língua, tá? Porque se você pegar algumas entidades mais antigas, vão falar gírias antigas, ok? Refletem a elaboração de uma demarcação entre a vontade própria e a ordem social
que é associado ao país e à lei, ao nosso país, aos pais, olha gente, eu falei país, né? E às leis, ok? Então é assim, é sempre aquela coisa assim, não pressiona demais o chumirim. Ah, faz assim, aquilo, deixa, porque é o espaço do jovem até poder produzir alguma coisa nova, ok? Acompanhe o momento da vida do adolescente. Então assim, geralmente como é chumirim, muitas vezes se tem liberdade para trabalhar, eles vão trabalhar. Eles vão trabalhar com música, com dança mais jovem, e vão fazer os adultos dançar mais jovem, falam mais gíria nova, contam coisas. Por quê? Porque é a forma deles também cativarem os próprios jovens que muitas vezes estão na Umbanda. E às vezes ele não se sente muito... eu não tenho identificação muito com o erê, não tenho com preto velho, não tenho baiano, cigano, fica meio sem identificação. Então o Exumirim é sempre uma forma. E eles aparentemente são todos descolados, mas são eles que vão dar um toquinho pro jovem. Ó, cara, ó o que você tá fazendo, hein? Tá? São dos que mais falam, por exemplo, o uso da camisinha. Para adolescente eles falam. Porque está na linguagem, está na idade. É uma linha que foi criada para atender os próprios jovens.